Hoje você está convidado a conhecer um pouco mais sobre o QI Builder e seus produtos, QI hidrossanitário, QI incêndio, QI gás. Nesse vídeo que faremos uma demonstração do programa aplicando seus principais recursos dentro de uma rotina prática de projeto. Para isso, iremos desenvolver um projeto de forma didática, abordando as principais etapas do seu desenvolvimento, utilizando os programas. Assim, você poderá conhecer as principais vantagens do QI hidrossanitário, QI incêndio e QI gás. Vamos aos trabalhos. Vamos dar início pelo QI hidrossanitário, que é um software voltado aos projetos hidráulicos e sanitário, contemplando as redes de água fria, alimentação, água quente, rede de esgoto, rede pluvial e rede de ventilação. Vamos criar uma nova edificação, nova edificação. Vamos dar início colocando um nome qualquer. Vamos selecionar os projetos que nós vamos trabalhar, que é o hidráulico e sanitário. Vamos avançar para o próximo passo, que é a propriedade da edificação. Neste local, o usuário deve preencher as informações da obra e do autor. Também específicos do desenho. Aqui eu vou colocar só para o critério mesmo de apresentar, quando no final desse projeto a gente gerar as pranchas. Vamos avançar para o passo 3.5. É um passo bem importante, porque é onde a gente vai definir os parâmetros globais do projeto nosso hidráulico e sanitário, do QI hidrossanitário. Então, eu venho aqui e vou estabelecer o consumo diário, que é um apartamento, tem 8 pessoas nesse apartamento. Esses dados de intensidade é para quando se tem placa solar. No final da apresentação do QI hidrossanitário, eu vou mostrar a placa em um outro projeto. Não cabe a gente agora apresentar e alterar esse valor. Em alimentação, o número de reservas eu vou manter 1.5. O consumo diário ele já calculou da alimentação, tendo em base as informações do consumo de água quente. E o nosso reservatório, a gente pode escolher entre dividir a porcentagem do volume na edificação ou manter ela em só um pavimento. Então, o que acontece? Eu vou pegar e vou colocar só no pavimento superior. 100% a distribuição desse reservatório para o meu pavimento superior. Aqui é para o cálculo da bomba e aqui a gente tem os valores do projeto sanitário, que é a intensidade pluviométrica e o tipo de edificação, que é residencial. Então, a gente não altera. Vamos avançar e aqui nós vamos criar a nossa edificação para que a gente possa ter o dimensionamento global dela como um todo. Superior, eu tenho aqui o pavimento cobertura, reservatório, onde a gente vai lançar um boiler e o reservatório. Aqui eu posso mudar as alturas, né? Também, em casos de edifícios tipos, eu posso colocar as repetições, que as informações são duplicadas. No último passo, o passo 5 de 5, é onde eu escolho a forma que eu vou gerenciar as minhas pranchas quando eu finalizar esse meu projeto. No final da apresentação, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão desses arquivos, como que o QI Builder trata eles. Então, eu vou escolher um modelo onde eu tenho a organização das minhas passas com os pavimentos e as subpassas são meus conteúdos, né? Com os projetos. A forma da numeração eu coloquei também por conteúdo, que diz o que isso significa. Significa que o conteúdo vai estar organizado de 1 até 3 dentro de cada projeto hidráulico ou cada projeto sanitário. Vou dar um OK. E ao lado direito eu tenho a minha edificação, onde é o local onde eu controlo todos os meus arquivos do meu projeto. Desde os detalhamentos, aos croquis, as referências externas, vão estar aqui, vão estar nesse ambiente da edificação. O primeiro passo que a gente tem, como qualquer outro software, é a inserção da arquitetura. Então, eu venho aqui, vou importar um desenho de CAD da planta térreo. Lembrando que o programa lê arquivos DWG, DXF ou até mesmo .CAD, que é uma extensão da AutoQI. Vou efetuar um duplo clique no ambiente propriamente dito de croquis. Vou colocar a escala 1:50, que é o que a gente vai trabalhar.
mas o Key-Builder, o Key hidrossanitário, ele é totalmente adaptável a essa questão de escala, tá? Ele foi criado de maneira que a gente possa até trabalhar com diferentes escalas no próprio croquis. Então, eu vou vir aqui em elementos, vou posicionar a minha origem e vou converter a minha escala também, como é de costume em todos os softwares. Vou dar um Enter, um ponto de referência. Sei que a minha distância da minha parede é 15. Vou dar um enquadrar e está convertido. Vale ressaltar nessa apresentação, onde a gente vai apresentar o QI hidrossanitário, o QI incêndio, o QI gás, o ambiente novo de CAD do Key-Builder. O Key-Builder ele é essa plataforma que a gente pode estar vendo, essas duas guias, né? E mais a forma de gerenciar as pranchas. Então, se vocês observarem, nós temos uma plataforma bastante construtiva, onde eu tenho bastante elementos de construção, manipulação, de ferramentas para corte, para detalhamento, para esquadro, para desenhar melhor. Tenho controle dos níveis diretos aqui na guia, onde eu posso estar congelando, desligando, travando um nível qualquer do meu projeto. Tem um filtro de seleção para elementos direto nesse nosso ambiente, que também todas essas ferramentas são aplicadas no momento que eu estiver executando meu projeto hidráulico e sanitário. A mesma coisa eu tenho aqui novas cotas, novas opções de cotas, poligonais, tenho um grupo de propriedades maiores para estar construindo caixas de textos ou textos no próprio croquis do projeto. Dando continuidade, eu vou abrir um arquivo novo, aqui dando sequência, onde eu já tenho todas as minhas pranchas inseridas. Então, eu tenho aqui, se vocês observarem na edificação, a planta do térreo e a planta do cobertura. Essa planta do térreo, eu quero que ela seja referência para esse pavimento tipo. Se nós formos aqui no croquis do tipo, pode observar do sanitário e do hidráulico, vocês vão observar que eles estão em branco. Eu quero vir aqui associar a referência externa desse pavimento térreo. A mesma coisa eu vou fazer para a referência externa do hidráulico, que eu também quero que seja referência externa. A gente tem dois comandos, que é a referência externa e a referência D. A referência externa geralmente é quando eu estou sobre um croquis e quero pegar algum outro croquis e fazer. E a referência D é retirar essa informação. Vamos dar início agora ao lançamento das colunas no QI hidrossanitário, começando com as colunas hidráulicas aqui desse pavimento tipo. Então, eu tenho aqui a minha guia, vou escolher a rede de água fria, a altura da minha coluna 280, escolho o material, que já está, vou deixar esse default, e vou posicionar a minha coluna. Lembrando que no Key-Builder nós temos as capturas todas elas selecionadas. A gente tem um recurso que chama captura personalizada, que a gente pode deixar todos os pontos de capturas ligados sem estar tendo que trabalhar com eles um por um. Então, eu sempre vou manter ela ligada, um que outro caso na apresentação que eu vou estar desligando. Ligo o ponto relativo ao plano, para que a gente possa colocar as colunas de maneira mais precisa. Venho aqui, seleciono esse vértice e vou digitar menos 20 e 5. A mesma coisa eu vou colocar para água quente, pois nosso banheiro tem água quente. Eu vou vir aqui, vou posicionar essa coluna e vou digitar menos 35 também. Já vou posicionar a coluna da cozinha. Seleciono aqui o vértice e digito menos 5 e menos 30. E a coluna foi posicionada. Vou desligar o ponto relativo ao plano. Vamos agora continuar o lançamento a partir do detalhe isométrico. Vamos abrir um detalhe isométrico na região do banheiro, com ângulo de 30 graus a rotação. E aqui a gente tem as duas colunas que a gente acabou de lançar. Elas podem ser facilmente organizadas no croquis a partir de um arrasto dinâmico, sem ter um comando para reposicionar, recolocá-la. E o Key-Builder, a parte do
produto QI hidrossanitário dispõe de um recurso altamente dinâmico, que é o lançamento automático da tubulação, que a partir de um determinado esquema, ele efetua o lançamento automático dessa tubulação. Então, eu vou escolher um esquema que é água fria e água quente, vou escolher o material, que é PVC rígido soldável, vou colocar o material de água quente CPVC Aquaterm, o ambiente é banheiro, vou escolher um misturador que seja horizontal, eu poderia escolher um misturador vertical para o chuveiro ou monocomando. Eu vou querer um horizontal. E vou escolher um esquema no qual eu acredito que seja mais compatível com esse meu banheiro, que no caso é este aqui, ó, lavatório a 60 centímetros, chuveiro a 210, vaso com caixa acoplada a 15 centímetros e os 2 registros gerais. A partir de agora, eu obedeço o que a linha de comando está me solicitando. Ela está me pedindo o perímetro inicial. Então, eu vou delimitar esse perímetro a este lado esquerdo do meu banheiro. Vou selecionar um lado de deslocamento, que é o lado onde a minha tubulação vai estar passando, se eu quero a esquerda ou se eu quero a direita. Neste caso, eu vou colocar a esquerda e vou dar uma distância de 5 centímetros. Aqui está. Agora, eu vou lançar a água fria, a coluna, exatamente como a linha de comando está me pedindo. Clico sobre ela, clico sobre a coluna de água quente e agora defino o registro de água fria, geral, defino o registro de água quente, geral, defino a posição do lavatório, defino a posição do chuveiro misturador horizontal e defino a caixa acoplada. Em poucos segundos, eu tenho o meu lançamento da minha tubulação completo, como vocês podem estar observando. O K-Builder ele possui um diferencial de avisar com as indicações amarelas ou vermelha os possíveis problemas no croquis. Por exemplo, aqui, eu tenho conexão que não foi associada e aqui, na verdade, eu não tenho fluxo, que a gente está iniciando o nosso projeto. Para o primeiro lançamento no K-Builder, é sempre necessário definir as peças. Uma vez que a gente definiu para um banheiro, os demais vão estar já sendo lançadas as peças como joelhos e cotovelos. Então, neste primeiro momento, a gente vai precisar definir. O outro que a gente já vai lançar, em seguida, não vai precisar ter essa definição de joelhos e cotovelos, porque o programa pega essa informação deste outro banheiro já lançado e coloca no outro cômodo que nós vamos lançar a seguir. Então, vamos definir peças, vamos passar as 2 colunas, vamos colocar joelho, curva. O K-Builder dispõe de um recurso altamente dinâmico que é a questão do adotar todas as sugeridas. Uma vez que a gente adotou esse joelho, nós podemos acionar esse comando e todos os locais que tinham joelho, possível inserção de joelho, o programa já está arrumando. A mesma coisa aqui, ficando somente as peças da coluna, as 2 da coluna. Esses outros 2 pontinhos aqui que ficaram em amarelo é problema de pressão, que a gente vai resolver ao longo do nosso exercício aqui do nosso projeto. Fechando o detalhe isométrico, a gente tem a forma de exibição no K-Builder, que é um pouquinho diferente também. A gente tem aqui na guia operações as opções de exibir em planta, de exibir em detalhe e exibir em ambas. Vamos clicar em ambas para que a gente possa ter sempre essa exibição dinâmica. Se não quisesse, poderia vir aqui e desligar. Agora, vamos lançar rapidamente a área de serviço e a cozinha. Também vou fazer um detalhe sanitário. Vou ligar novamente a minha ferramenta captura personalizada. Vou abrir aqui o ângulo de rotação e aqui está novamente a coluna, onde nós vamos dar continuidade. Eu vou lançar junto automático a área de serviço e a cozinha. Poderia lançar o ambiente específico também. E também só vou lançar água fria para ficar um pouco mais rápido o nosso lançamento. Então, eu venho em PVC rígido soldável, vou lançar como área de cozinha e vou escolher aqui tanque, máquina e um registro. E a pia aqui junto também, de baixo. Então, seleciono, delimito o meu perímetro total.
Vou para lá, escolho um lado, vou escolher o lado esquerdo novamente, digito 5 e agora, mais uma vez, vou obedecer o que a linha de comando está me falando. Água fria, coluna água fria, seleciono o registro de água fria, o tanque, a máquina e a pia de cozinha. Observem que o programa já definiu em alguns pontos peças, ó, o joelho aqui já não apareceu, o que apareceu aqui foi problema de pressão, os probleminhas de pressão que a gente vai corrigir ao decorrer do projeto. E aqui sim, aqui a gente está sem peça associada porque em nenhum momento no outro banheiro tinha um T soldável, mas pode ver, ó, quando fica em negrito, o programa já está sugerindo que é a correta. Já colocamos, dinamicamente ficou a definição de peça do programa. Dando continuidade, eu vou abrir um novo arquivo para que a gente possa lançar o pavimento acima, da parte hidráulica. Vamos lançar manualmente, lá em cima o reservatório, já que a gente já lançou o pavimento tipo. O que eu fiz nesse arquivo? Nós lançamos esses dois, o banheiro e a área de serviço e a cozinha. Depois eu copiei para baixo, né? E agora nós vamos finalizar aqui em cima o nosso reservatório, nossa alimentação. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Já lancei onde eu vou inserir o meu boiler e vou finalizar o lançamento da água fria aqui. Então, eu venho em lançamento, água fria, e vou começar a efetuar o meu lançamento. Seleciono o ponto deslocado. Ponto deslocado é aquela ferramenta na qual me auxilia a lançar dentro do isométrico através de coordenada em Z, né? Então, eu vou vir aqui, vou começar pelo meu reservatório. O meu reservatório eu vou colocar 350, Enter. Vou selecionar aqui novamente, a parar em 10, ó, tô lançando. Vou parar ele aqui porque eu quero derivar para minha F2, que é aquela que alimenta a nossa cozinha, que a gente lançou agora há pouco. E vou selecionar aqui este aqui. Já estou lançando com fluxo vindo de lá para cá. Vou continuar aqui até os banheiros. Muito bem, lançado aqui já a tubulação, vou desligar a ferramenta ponto deslocado e agora vamos efetuar o lançamento dos dois reservatórios. Primeiramente, vou lançar o reservatório de água fria. Eu tenho a opção de lançar o reservatório de cilíndrico, o reservatório retangular, que são os reservatórios de fibra, ou também tenho a opção de lançar o reservatório de concreto. Selecionar aqui, o programa ele me dá a opção sempre em preto. Se tiver vermelho, é porque alguma coisa da peça está errada. Desabilito o fluxo e agora sim ele está me dando a peça certa. Por que eu tive que desabilitar o fluxo? Porque como o nosso reservatório está descendo, o sentido da peça é outro. Por isso que eu desabilitei o fluxo e coloquei aqui a cisterna correta de 200 litros, 3/4, né? Selecionei, vamos posicionar. O dimensionamento já é efetuado através dos valores iniciais que a gente colocou. Se eu selecionar o elemento e vir aqui na janela de propriedade, eu tenho toda essa informação de dimensionamento dele, como os resultados de altura e volume. Ó. O nosso volume útil tinha dado 1,8 metro quadrado e ele me deu esse de 2 metros cúbicos, né? A mesma coisa que eu ainda posso ter o acréscimo da RTI. Em alguns casos que o corpo de bombeiro dá o volume calculado, eu posso acrescentar já no dimensionamento. Esse reservatório, ao final aqui da apresentação, quando a gente terminar o lançamento daqui do boiler, eu vou mostrar para vocês o relatório dele de dimensionamento no gerenciador. A mesma coisa eu vou fazer para o boiler agora, né? Lembrando que o Keybuilder, o QI do sanitário, ele dimensiona todos os aquecedores de passagem, o aquecedor vertical e horizontal, conhecido como aquecedores, os boilers, né, que a gente chama. Também tem a placa solar, que eu vou mostrar para vocês um exemplo já no final da apresentação. Agora, eu vou lançar para vocês o boiler aqui na horizontal. Vou habilitar tudo e o de dimensionamento também. Vou inserir
o aquecedor na horizontal. Vou colocar o térmico solar, vou desabilitar. Aqui eu tive que desabilitar o diâmetro, pois o diâmetro que a gente encontrou para este nosso boiler foi um diâmetro menor do que esse. Então, vamos inserir aqui. Muito bem. Está colocado o boiler também, que a gente pode conferir os valores dele aqui, como volume e potência estimada que o programa calculou e o que o programa achou mais próximo que tivesse essa potência também. Continuando, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos processar esse nosso projeto hidráulico e conferir se está tudo certo. Vamos na guia Operações, Processar, Projeto Hidráulico. Se eu abrir o croquis, o que acontece? Eu tenho que vir, algumas peças estão sem conexões, ó. A gente vai definir, que a gente lançou e não definiu, e a outras, como a gente lançou manualmente, a cisterna a gente vai passar e o reservatório também. Agora o que a gente tem que vir aqui e ele vai dizer que o diâmetro está maior do que o calculado. Em alguns casos ele está me dizendo isso. Só que o problema é que eu não tenho problema de pressão nenhum nesse pavimento. Agora vamos no pavimento abaixo e vamos ver se a gente não tem problema de pressão. A gente está com problema de pressão em quase todas as pecinhas, se a gente for ver. O que a gente pode fazer para esse caso? A gente pode aumentar as bitolas do reservatório. Eu posso ver isso através do gerenciador. O gerenciador é a antiga memória de cálculo que nós tínhamos e que a gente colocou em janela. Então, eu venho aqui na água fria, ele me deu as peças mais desfavoráveis hidraulicamente e eu vou indo no simulador de pressão, onde eu sei que eu tenho os problemas de pressão insuficiente. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar as bitolas para ficar ganhando pressão. Ó, trecho a trecho. Eu já mudei aquele lá e, pelo que eu entendi, já fiquei com o problema de pressão correto. Então, eu venho aqui, vou modificar através desse próprio gerenciador, vou dar um OK. Esse trecho é aquele trecho que desce do meu reservatório. Vou dar um OK. E ele já me disse que eu estou com problema com pressão suficiente. Eu vou processar e vou conferir se as demais peças também estão já com o problema resolvido. No térreo não tem nenhum triângulo, né? Então, observe-se que não tem problema nenhum. Ainda tenho um probleminha de pressão aqui, vindo deste aqui, que novamente a gente pode estar arrumando através do simulador, que ficou mais prático. A planilha de pressões, vamos selecionar o gerenciador. Simulador de pressões. Vamos vir aqui e vamos aumentar este. Ó, já me deu uma pressão suficiente nos dois, ó, tanto aqui quanto aqui. Vamos novamente processar e ver se nosso problema foi corrigido. Muito bem, o nosso programa está dimensionado, não tem mais os triângulos. Vamos ao gerenciador para saber sobre os nossos relatórios de cálculo. A gente tem o relatório de dimensionamento do reservatório, com consumo, a localização, o volume estimado e a peça que a gente escolheu adotada. A mesma coisa a gente vai ter para o boiler, para o aquecedor horizontal que a gente inseriu. Mesma coisa, consumo diário, temperatura de recuperação, tempo de recuperação, a fórmula aplicada e a peça escolhida, potência, o edifício, a quantidade de água quente que requer nesse aquecedor. Todas as peças também geraram uma peça mais desfavorável hidraulicamente, né? A gente tem aqui a planilha de pressão com a peça mais favorável hidraulicamente, que é aquela que a gente tinha acabado de ver através do simulador ali de pressão. A gente pode ainda ter aqui na edificação os relatórios de todos os problemas
de fluxo, ou peças pendentes, ou verificação de pressão e dimensionamento. Eu fiz de uma maneira mais ágil para que o entendimento fique um pouco melhor. Nós temos ainda em nível de detalhamento do programa, a gente tem aqui na edificação os esquemas isométrico de água geral, também temos os esquemas vertical de água, temos também a lista de material que pode ser inserida aqui no programa. A lista de material, ela vem com algumas propriedades novas, que é a forma de organizar ela. Eu posso incluir as referências externas, de croquis, que são referências externas. Posso incluir elementos invisíveis ou não, no caso da exibição está apagada. Posso exibir numeração e ainda posso separar as redes, para ficar mais organizadinho a lista. Tenho também a tabela de indicações, para saber o que é cada peça, né? Tenho a legenda simples de elementos e tenho a legenda detalhada desses elementos que a gente lançou, colocando aqui. Temos o corte também, que a qualquer ponto da nossa planta a gente pode simplesmente efetuar um corte e abrir da nossa edificação. Agora, mostrado essa parte hidráulica, né, nós vamos para o projeto de esgoto. Vale ressaltar que o programa faz o dimensionamento das placas solares e dos aquecedores de passagem também. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente um arquivo que nós temos com as placas. Como insere as placas? É nessa mesma edificação, só que em vez de colocar um reservatório, um boiler elétrico, a gente colocou um boiler solar com a placa. É o mesmo projeto, só que com placas solares. O boiler e o reservatório aqui lançado, e agora vem o lançamento, placa solar, vou inserir a placa. O programa já me atribuiu uma placa 100 ou 140, eu só vou primeiro inserir ela para depois efetuar o dimensionamento. Eu clico sobre ela. Eu posso escolher se eu quero um número de linhas 2 ou 1 mesmo. Posso organizar a disposição das placas no programa. Por exemplo, o programa me colocou uma área efetiva de 167, que é aquela placa que a gente inicialmente colocou, está correta, que é contemplada. Também, da mesma maneira que os demais reservatórios, a placa também tem o seu relatório de dimensionamento, onde eu tenho aqui o consumo diário, a fórmula, tempo de recuperação, com o dimensionamento da placa, a área total, né? E a área coletora também total, real dessa placa. Continuando aqui a nossa apresentação, agora vamos trabalhar com o projeto de esgoto. Vou abrir aqui o arquivo que nós estávamos trabalhando e dar continuidade ao lançamento de esgoto. Uma coisa importante também, antes de a gente dar início à parte de esgoto, é mostrar para vocês os detalhamentos do 3D do KeyBuilder. Então, eu venho aqui, que a gente tinha lançado, né, aquele pavimento, a gente tem um nível de detalhamento um pouco melhor em relação aos nossos softwares anteriores. Ó, tem toda aqui a cozinha que a gente lançou. Para efetuar o lançamento sanitário, eu vou também efetuar de forma automática esse lançamento. Eu já tenho aqui essa parte lançada, estou no pavimento térreo. Eu tenho essa parte já lançada, eu vou lançar aqui a área de serviço e a cozinha que faltou serem lançadas. Na guia lançamento, vou selecionar, para este caso, a cozinha, vou lançar a pia. O lançamento automático no esgoto é dividido em duas partes. A gente lança primeiro a rede de esgoto e em seguida a rede de ventilação. Neste caso aqui eu não vou lançar a rede de ventilação porque não tem a necessidade conforme a norma, mas depois eu vou fazer um outro banheiro onde a gente vai lançar essa ventilação. Então eu venho aqui, seleciono o perímetro, como a gente fez para o hidráulico também.
No esgoto, eu tenho a necessidade de sempre estar fechando esse perímetro. Vou escolher a pia e vou escolher o ponto onde eu quero lançar esse tubo da pia. Observem que o programa ele tem que ficar azul. Enquanto estiver vermelho, não é recomendado lançar. Lancei, ele já definiu a peça. Vou dar um ESC porque ele queria continuar lançando a ventilação e não tem o porquê neste caso. Agora vamos lançar a área de serviço. Também vou delimitar o perímetro e vou começar a fazer o que a linha de comando estava dizendo também. Máquina de lavar, seleciono, tem que ficar azul, ó. Se ficou vermelho é porque não vai dar certo. Ou não vai ter peça, ou está fora da norma a angulação. Selecionei. Agora ele me diz caixa sifonada. Vou selecionar a caixa sifonada, definir a ligação dela também. E aqui, por último, o tanque. Observem que ele já colocou também as peças corretamente e a gente já terminou esta parte. Continuando, vamos efetuar um lançamento do banheiro com ventilação no pavimento acima. Vamos vir aqui, abrir o detalhe sanitário e efetuar este lançamento. Eu venho, escolho o material, escolho o ambiente, que neste caso é banheiro. Vou escolher o meu esquema com ralo já. O chuveiro vai ter ralo, vai ter contribuição, lavatório e o vaso. Então, eu venho aqui, seleciono o perímetro desse meu banheiro, lembrando que o perímetro do sanitário tem que ser fechado. E agora, novamente, vou trabalhando em cima das informações que o programa está me dizendo. Vaso, ponto de ligação ou final. Neste caso, eu vou clicar na coluna. Pode ver que ele me dá qual é a angulação correta, conforme a norma. Posição da caixa sifonada, ele já está me dizendo. E ele também me dá uma orientação que tem que ser azul. No momento que essa caixa ela fica vermelha, é porque ela não está ventilando. Ó. Não é o correto colocar. O correto é colocar quando ela fica azul. E aqui o lavatório também. Uma vez definido, o programa está me dizendo para definir já a ventilação, que neste caso nós vamos definir aqui. Eu vou colocar um ponto intermediário e vou lançar. Aqui a gente tem um recurso bastante interessante, que é a questão dos desconectores. Por exemplo, se eu lançar aqui, eu não estou ventilando o lavatório. Se eu lanço aqui, está ok. Se eu lanço aqui também. Se eu lanço aqui, continuo não ventilando o lavatório. Se eu venho mais abaixo, então, não ventilo a caixa sifonada, o chuveiro. Então, vamos colocar aqui e o programa já me definiu todas as peças de forma também dinâmica. Voltando ao nosso pavimento térreo, para continuar o lançamento aqui, o que falta? Falta a gente inserir a caixa de gordura e a caixa de inspeção. Vamos primeiramente colocar a caixa de inspeção. Vou selecionar aqui a minha captura personalizada e vou inserir aqui a caixa de inspeção sifonada. E a gente tem o recurso do dimensionamento da caixa de gordura. Eu venho aqui, seleciono a caixa de gordura, posso escolher de tijolo ou de concreto. Neste nosso exemplo, eu vou colocar uma de concreto, seleciono ela e vou na janela de propriedade. Quantas cozinhas estão abastecendo? 2 cozinhas estão abastecendo, que é desce do andar superior. Eu quero um tipo simples, ou poderia escolher dupla, vou escolher dupla. Vou escolher simples, na verdade. E aqui ele já me dá o dimensionamento dessa caixa de gordura, que é 31,4. Também depois nós vamos tirar o relatório dela. Finalizando ainda, vamos aqui em planta baixa, no croquis, nós podemos inserir as unidades de tratamento. Tanque séptico, filtro anaeróbio, sumidouro, vala de filtração e infiltração. Lembrando que é possível inserir um filtro retangular anaeróbio. Para este exemplo que a gente já tem o tanque, eu vou só colocar aqui o sumidouro também. Da mesma maneira que a gente fez para a caixa de gordura, a gente também tem que colocar algumas contribuições que já foram inseridas através do tanque séptico. Que já colocou aqui a quantidade de pessoas, né? 5, na verdade são 8, padrão máximo, apartamento pode ser, ou escrever um
gente pode escrever aqui, apartamento. Muito bem, e está feito o lançamento do nosso projeto em esgoto. O que a gente tem que fazer? Efetuar o processamento. Uma vez efetuado o processamento, a gente tem que descobrir quais são os diâmetros que estão acima. Ó, está inferior, todo esse aqui da cozinha está inferior. Que a gente tem uma tubulação se juntando com aqui, que na verdade a gente vai ter que mandar dimensionar esses condutos e arrumá-los para 100, que o programa está solicitando 100. Dinamicamente, a gente pode arrumar. A gente tem aqui uma interface mais dinâmica, onde a gente consegue ver a peça e já trocar rapidamente. Muito bem, feito isso, o que a gente tem ainda? A gente tem os níveis de detalhe, através do gerenciador, dos detalhamentos da unidade de tratamento, e aqui o sumidor e ainda a caixa de gordura. Deixa eu colocar aqui os elementos do projeto. E agora a gente vai vir colocar o tanque e gerar os detalhamentos. Pode ser a planta ou o corte. Vamos escolher o corte. Aqui eu arrasto dinamicamente. A mesma coisa acontece para a caixa de gordura. Nós temos dois tipos de detalhamento da caixa de gordura. A planta baixa e o corte também. Aqui, através do gerenciador, a gente também tem os cálculos, né? Que são possíveis obter, os relatórios de cálculo que são possíveis obter desse programa. Um outro recurso bem interessante dessa parte do esgoto é o dimensionamento da calhas e das áreas adicionais do programa. Então, aqui ao lado esquerdo eu já lancei minha calha e vou lançar aqui ao lado direito. Eu venho na guia lançamento, calha, selecionar a calha, vou lançar, vou dar uma contribuição a essa minha calha. Através da janela propriedade, eu venho, adiciono essas áreas pluviais, venho aqui, seleciono e vou colocar o valor desse meu telhado, que é 3,7, 9 e 1, que é o C. Vou dar um OK e aqui ele já considera os 35. O que eu vou efetuar? Vou efetuar o processamento e o programa já me falou que essa calha está vermelhinha aqui, a indicação está com diâmetro inferior ao calculado. Venho, dimensiono o tubo, atribuo para 100 e está correto. Vou ao gerenciador e no gerenciador eu vou adicionar essa nossa calha para que a gente saiba o relatório dela. Botão direito, relatório de dimensionamento. Aí eu tenho todas a intensidade, a área da cobertura que a gente calculou através das áreas, o dimensionamento, a forma aplicada e a peça, o diâmetro adotado, né, da nossa calha. Para finalizar o nosso projeto hidráulico e sanitário, falta também dizer a vocês que a gente tem um esquema vertical do sanitário, como também tem para a água. Também possibilita a inserção de lista de materiais, como a gente fez para o hidráulico e sanitário, da mesma maneira apresentada anteriormente. Uma vez finalizado o nosso projeto, nós vamos efetuar a geração de pranchas. E agora, uma vez ele finalizado, está aqui ele certinho, com os detalhamentos na edificação, eu vou efetuar a geração de pranchas. Eu venho aqui, vou inserir uma margem que vem junto com a instalação do programa, do modelo. Eu gosto muito de trabalhar com a margem que já tem os selos, que são aquelas informações do início da apresentação, onde a gente inseriu o nome da obra, projetista. Aquele controle, quando a gente tem os campos, ele fica mais fácil de trabalhar. Então, eu venho aqui, vou colocar uma 0 com selo, vou dar um OK, vou selecionar ela, defino a área útil dessa minha margem, e agora sim, eu vou clicar no botão aqui na janela de edificação, geração de pranchas, e vou efetuar a geração das minhas pranchas. Uma vez as minhas pranchas geradas, eu posso estar escolhendo esses detalhamentos que eu quero inserir nessa minha prancha. O hidráulico, a cobertura, que tipo de detalhamento que vou querer estar inserindo, né? Para exemplo aqui, eu vou colocar todos. OK, o programa vai
efetuar a geração dessas pranchas e eu consigo agora reorganizar de forma mais dinâmica minhas pranchas. Eu tenho um recurso no KeyBuilder que é o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu posso vir aqui nessa prancha que só ficou com esse detalhamento, dar um Ctrl+X e levar para folha 1 para poder organizar melhor. A mesma coisa, fazer com essa aqui. Levo para essa e posiciono dinamicamente, montando aqui, descartando essas duas folhas já, que a gente já gerou. Posso excluir elas aqui, para ficar mais alinhado o nosso projeto. A mesma coisa eu posso fazer com os demais, até que eu tenha uma organização da maneira que eu gosto. Uma vez aqui, ó, lembra que a gente colocou esses valores, esse selo ele pode ser alterado aqui, nessa propriedade do projeto, na janela de arquivos, onde a gente gerencia todos os arquivos. Nessa janela ficam os relatórios, as impressões, as revisões, os arquivos exportados e as folhas. Uma vez que eu tenho essas folhas aqui, eu posso simplesmente voltar ao meu projeto e não atualizar elas. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente tem qualquer alteração no projeto, mas não precisa gerar as pranchas, a gente só quer revisar os cálculos. E o contrário eu também posso fazer, alterar alguma coisa no projeto e que seja alterado na prancha, sem a necessidade de eu estar alterando, gerando todas as pranchas e organizando novamente, porque elas vão ficar organizadinhas. Então, eu tenho dois comandos bem importantes, que é o reassociar ao projeto e o associar ao projeto. Por exemplo, eu quero alterar alguma coisa na minha prancha direto aqui que seja refletido lá no meu croquis. Então, eu venho aqui, dou um duplo clique, alterar somente aqui na prancha. Venho aqui, por exemplo, quero escrever um texto. Ok, fecho, salvo, está salvo e fechado. Só foi alterado na prancha, podem ver. Como eu posso vir aqui e alterar, por exemplo, qualquer coisa, qualquer elemento, lançar um tubo e aquelas minhas pranchas aqui ainda vão ficar intactas. Também posso inserir um detalhamento de qualquer local do projeto que eu faça. Por exemplo, quero inserir o detalhe H1 aqui. Ó, posso vir e inserir algum detalhamento que esteja faltando na minha prancha também. Então, esse recurso ele foi desenvolvido com o intuito maior de não ter a necessidade de sempre estar gerando novamente as pranchas. Tratar as pranchas como arquivo independente do próprio projeto em questão, que muitas vezes serve mais para dimensionamento, né? Que a gente possa trabalhar o detalhamento aqui. Lembrando que todos os relatórios também ficam expostos dessa maneira aqui. O QI Incêndio, ele é um software que elabora as redes de sprinklers e hidrantes. Deixa eu abrir um arquivo aqui para mostrar para vocês. Através dos riscos para sprinkler, conforme a norma, e para os hidrantes, atende todos os corpos de bombeiro. Vamos vir aqui, eu tenho aqui a edificação, todo o processo que eu fiz, que eu mostrei para vocês, de inserir as pranchas, de inserir o lançamento da tubulação, o lançamento automático. Eu não vou estar remostrando os que são iguais, só vou mostrar para vocês os diferenciais de cada produto agora. No QI hidrossanitário, aqui a gente tem a janela de propriedades, para as propriedades da edificação, onde eu configurei os critérios mínimo e da vazão, coloco a vazão mínima, no caso o nosso projeto aqui tem 5 andares, 4 hidrantes lançados, nós vamos dimensionar a bomba. Pode ser usado em qualquer lugar do estado. Aqui eu já lancei, eu posso abrir todos os croquis aqui para vocês verem. Tem um hidrante em cada pavimento. Tá faltando aqui, nós inserimos a válvula de sucção e a válvula retentora. Agora eu vou inserir a minha bomba.
coloco uma qualquer, porque nós vamos dimensionar através do gerenciador. Efetuo o processamento dessa minha edificação para coletar os dados. Uma vez processado, nós vamos acessar o gerenciador e definir a bomba. Seleciono o térreo, localizo a bomba, definir a bomba. O programa está me dimensionando essa bomba. Então, aqui, a bomba que a gente colocou não era uma bomba correta, de 1 em 1, realmente deu erro. Então, vamos localizar uma bomba que seja compatível primeiramente com as nossas bitolas. Vou colocar uma bomba 2 por 2,5, para ver se ele vai localizar dentro daquele grupo uma compatível. Ele localizou. Ele colocou aqui para nós uma bomba com uma vazão de funcionamento de 49 e uma altura de funcionamento de 52, que são valores maiores do que esse meu valor mínimo. Ok, nossa bomba está corretamente dimensionada. Aqui ainda falta a gente definir as peças pendentes. Rapidamente vamos fazer isso. Cotovelo, atribuímos todos os cotovelos, está feito. Também posso inserir a lista de materiais, como a gente fez para os demais. Também a legenda de indicação e a legenda detalhada para saber o que é cada simbologia. Uma vez feito o lançamento e dimensionado, nós podemos gerar aqui os relatórios de dimensionamentos. Eu venho aqui na planilha, na bomba, e seleciono planilha de pressões. Eu tenho todos os hidrantes numerados, com o hidrante analisado e o trecho a trecho efetuado o dimensionamento com todos os parâmetros. Agora vamos falar um pouquinho sobre a rede de sprinkler. Vou abrir um arquivo aqui. A rede de sprinkler, ela é elaborado o cálculo através dos riscos conforme a norma respectiva. Então, eu venho aqui, vou pegar para vocês o Sprinkler 1 e vou efetuar o lançamento. E no segundo arquivo, nós vamos efetuar o dimensionamento. Um grande recurso que a gente tem na parte do Sprinkler é a questão do dimensionamento e lançamento automático dos sprinklers. Eu vou efetuar o lançamento automático desses sprinklers desta área aqui. Então, eu venho na guia lançamento, rede sprinkler, vou adicionar em área. Seleciono toda a área que eu desejo e agora eu posso montar um preview do meu ramal principal e da minha área de operação, se vocês forem observar. Aqui do lado, me abriu uma janela para que eu possa trabalhar com as orientações e as informações. E eu tenho o ramal de contorno. O ramal de contorno e o ramal, aqui a altura do ramal, junto com a altura do sprinkler, essa informação é quando eu tenho aquele tubo que deriva um pouquinho mais para baixo do ramal principal até o sprinkler, que a gente está chamando aqui de ramal. Então, eu vou deixar esse espaço de 10. Um outro recurso importante é a definição do fator K dos sprinklers, já na hora do lançamento. Daí eu não tenho a necessidade de estar trocando peça por peça. Para este exemplo, nós vamos lançar tudo com 40. Poderia aqui também já colocar o material inicial a ser lançado. Então, vou definir aqui e o programa me lançou de forma automática esses sprinklers. O que eu tenho que fazer agora é ajustar o lançamento para esse projeto onde eu não tenho a necessidade de ter sprinklers, que é o caso do banheiro, do bar aqui. Eu vou apagar essa área de operação porque eu vou relançar ela novamente. Por que eu vou relançar ela novamente? Porque eu quero aproveitar só o mínimo que a norma me recomenda de sprinkler e pegar essa que é a mais desfavorável mesmo. Poderia usar aquela que o programa poderia. Eu vou fazer uma área mais poligonal, mais exata. Então, eu clico na área poligonal e vou traçando ela ponto a ponto. E definir a minha área de operação. Agora, uma vez lançado, vou abrir aqui o detalhamento, vou abrir o detalhe, vocês vão observar que o meu sprinkler está lançado com uma derivação
e eu ainda dentro do detalhe isométrico consigo ver a minha área de operação. Vou localizar um outro arquivo aqui e a gente vai efetuar o dimensionamento dessa rede para ver se ela ficou correta. Muito bem, vamos só antes de efetuar o lançamento, vamos abrir os dois croquis. Ó, aqui a gente tem, eu já defini as peças para ficar um pouquinho mais rápido, aqueles triangulinhos amarelos. E agora eu venho aqui abrir e vou efetuar a inserção da bomba que está faltando. Da mesma maneira que a gente fez ali para a rede de hidrantes, vou fazer para a rede de sprinkler. Coloquei uma bomba qualquer, porque nós vamos ter que processar e dimensionar. Vou processar para que o programa colete as informações. Vou ao gerenciador, vou colocar a bomba para definir. Uma vez definido a bomba, ele já me deu aqui uma bomba que o programa achou para este nosso projeto. Uma vez definido, também tem uma planilha de pressões com aquela área de operação que eu tinha definido, ó, as posições exatas dos sprinklers. Se eu for nessa área acima, deixa eu voltar aqui no gerenciador, mostrar para vocês, aqui nessa área, e mostrar para vocês um diagrama de pressões, eu vou localizar a posição certinha desses sprinklers. Ó, o sprinkler 9, o sprinkler 7, o sprinkler 5. Agora eu tenho essa visualização dos sprinklers aqui no relatório de dimensionamento, compatível com a pressão e a vazão chegando no mais desfavorável, que é o que o risco geralmente pede. Lembrando que o programa também segue a norma rigorosamente. Então, lembre-se que para que o dimensionamento seja correto, é necessário configurar aqui no início do projeto o risco de edificação corretamente. Uma vez efetuado o dimensionamento, é finalizado o projeto de sprinkler e hidrante e todos os demais procedimentos são iguais mostrados no QI hidrossanitário. Agora eu vou mostrar para vocês, para finalizar a nossa palestra, o QI Gás. O QI Gás é um software para dimensionamento e lançamento de instalações de gás prediais. O programa ele dimensiona as redes de GLP e GN, também é intercambiável, também efetua os dimensionamentos de média e baixa pressões no sistema, levando em consideração o fator de simultaneidade. Eu venho aqui, já trouxe a minha arquitetura, já defini minha tubulação, falta eu finalizar inserindo o aquecedor, o regulador primário e dimensionando a central de gás. É o que a gente vai fazer agora. Então, eu venho aqui, coloco peça de gás, vou inserir a peça que falta aqui, que no caso é o nosso aquecedor de passagem. A mesma coisa, vou inserir o regulador primário, que é o que falta aqui também, e vou inserir a central de gás, que a gente chama de alimentador de gás. Uma vez efetuado o lançamento, pode ver que, na verdade, são 4 apartamentos, então eu tenho 4 reguladores secundários, um para cada apartamento. Cada apartamento tem um aquecedor e tem um fogão de 6 bocas. Vamos dimensionar processando. Uma vez dimensionado, a gente vai conferir os cálculos através do gerenciador de cálculo, onde ele me oferece as 2 peças mais desfavoráveis e a central de gás. Então, eu venho aqui em planilha de pressões, tenho o dimensionamento do meu fogão de 6 bocas analisado, que está me dizendo que a pressão está suficiente com aqueles diâmetros que a gente inseriu inicialmente. Outra coisa importante dessa planilha de pressões, que eu não falei no QI hidrossanitário e não falei no QI incêndio, é que a mesma ela pode ser inserida no croquis. Se vocês observarem aqui, eu até inseri essa. Então, eu venho aqui, botão direito, inserir planilha, e eu arrasto ela comigo. Aqui eu já tinha inserido uma, e eu tenho a conferência dos valores mais dinâmico junto ao croquis.
Para finalizar, vamos ver o relatório de dimensionamento da central de gás. Aqui eu tenho todas as baterias no qual eu uso, né? Para esse exemplo, no caso, vou para o meu projeto, eu usei P13, então eu tenho que comprar 20 baterias, porque deu 10 e não ficou em estado estacionário. Sendo assim, finalizamos a nossa apresentação. Bem, pessoal, chegamos ao final da palestra relacionada aos produtos QI hidrossanitário, QI incêndio e QI gás. Qualquer dúvida que possam ter, pode entrar em contato com o departamento comercial. Muito obrigada!